Amém, meus queridos. Vamos lá para a terceira parte, então, concluindo esta primeira lição desta revista abençoada desse primeiro trimestre, tá? Olha aí, ó, revista da editora Betel, Os Discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Revista essa que tem como seu comentarista pastor Eliel Araújo. E deste terceiro tópico nós vamos falar aqui sobre a nova vida em Cristo, ou seja, a nova identidade em Cristo, caminhar em santidade e propósito, e encerramos falando sobre comunhão e missão na comunidade. Então vamos ler aqui para introduzirmos aí esta terceira parte sobre a nova vida em Cristo. A mensagem do Evangelho proporciona a oportunidade de um encontro real com o Filho de Deus. Assim, quem vivia em pecado agora experimenta uma nova vida de consagração a Deus, como resultado do novo nascimento a partir da ação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então vamos introduzir aqui esta parte, e é importante dizermos que a nova vida em Cristo é a evidência visível de alguém que se tornou de fato uma nova criatura. Então não se trata apenas de uma confissão de fé, mas de um novo modo, irmãos, de viver, sustentado pela graça e conduzido pelo Espírito Santo. Os discípulos experimentaram essa nova vida ao andar com Jesus, sendo transformados diariamente e preparados para cumprir o propósito de Deus. É por isso que aqui, olha, em João capítulo 10 e o versículo 10 está escrito: eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Ainda o texto vai dizer, um pouco antes, que o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas quando nós procuramos buscar uma vida espiritual em Cristo Jesus, passamos a entender que a vida que emana de Cristo, ela passa a viver em nós. E esta vida espiritual é uma vida com abundância. Isso nos faz entender que a vida em Cristo é uma vida plena, significativa e direcionada. Quem nasce de novo não vive mais sem rumo, mas caminha com identidade, santidade e também com missão. Então vamos lá, a nova identidade, melhor dizendo, em Cristo, dentro dessa nova vida em Cristo. Então vamos lá, tópico 3.1, a nova identidade em Cristo. A nova vida em Cristo começa com a transformação da identidade. Uma vez que somos reconciliados com Deus, recebemos uma nova natureza espiritual e somos chamados a viver como filhos amados. Passamos a andar em concordância com a palavra de Deus sob o senhorio de Cristo. O viver em Cristo é marcado pela diferença em relação à vida dos que não querem se render ao senhorio de Cristo e decidem continuar andando segundo seus próprios pensamentos e os seus próprios desejos. Então nós passamos a entender aqui sobre a nova identidade em Cristo, que em Cristo o discípulo ele recebe uma nova identidade. Ele deixa de ser definido pelo pecado, pelo passado ou pelas circunstâncias, e ele passa a ser identificado como filhos de Deus. Como mostra-nos lá em João capítulo 1, olha, versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A nova criatura entende que em Cristo, que quem está em Cristo é perdoado, é restaurado e é chamado para viver de acordo com essa nova posição espiritual. É importante entendermos que essa identidade, ela gera segurança, firmeza na fé, e compromisso com a verdade. Quem sabe quem é em Cristo não vive mais confuso nem dividido entre a velha e a nova vida. Depois no tópico 3.2,
Pastor Eliel Araújo vai falar sobre caminhar em santidade e propósito. E ele diz: viver em Cristo significa buscar uma vida de santidade guiada pelo Espírito Santo, alinhando nossas ações e escolhas aos propósitos de Deus para refletir sua glória no mundo. Abandonar o pecado, portanto, é a evidência de uma vida transformada pelo poder de Deus. Então vamos lá, caminhar em santidade e propósito. Então a nova vida, irmãos, em Cristo, ela nos chama a caminhar em santidade e propósito. Santidade não significa isolamento do mundo, mas separação para Deus. É viver de forma coerente com a fé que professamos. Lá em 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ao mesmo tempo, essa caminhada ela é cheia de propósito. O discípulo entende que sua vida tem valor, direção, missão, e não anda mais ao acaso, mas vive para glorificar a Deus, servir pessoas e cumprir o chamado recebido. Santidade é propósito. Eles têm que caminhar juntos na vida de uma nova criatura. Então é importante entendermos isso. Santidade, propósito, eles têm que caminhar juntos na vida de uma nova criatura. E aí nós encerramos aqui falando sobre o tópico 3.3, que vai falar comunhão e missão na comunidade. A nova vida em Cristo nos integra à comunidade de fé, na qual compartilhamos o amor de Deus, servimos uns aos outros e cumprimos a missão de proclamar o Evangelho, devido à obediência dos que amam o Senhor. São muitos os testemunhos de irmãos que aceitaram a Cristo como Salvador e a partir daí tiveram suas vidas transformadas ao abandonar vícios e comportamentos nocivos a si mesmos, às suas famílias e à sociedade geral. Então, comunhão e missão na comunidade. Então, a nova vida, irmãos, em Cristo, ela não é vivida de forma isolada, tá? Os discípulos, eles aprenderam que comunhão e missão fazem parte da essência da vida cristã. Lá em Atos capítulo 2, versículo de número 42, está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunhão fortalece a fé, gera cuidado mútuo e edifica a igreja. A missão impulsiona a nova criatura a anunciar o Evangelho e a viver como testemunha de Cristo no mundo. Uma fé verdadeira, irmãos, ela produz compromissos, tanto com a comunidade e a responsabilidade também com a missão que foi definida para cada um de nós. Vamos ler aqui a conclusão para nós podermos encerrar, que vai dizer assim: ser uma nova criatura em Cristo nos liberta do passado, nos dá uma nova identidade e nos leva a viver em santidade. Esse novo viver nos capacita a refletir o caráter de Cristo e a glorificar o seu nome em tudo o que nós fazemos. Então a gente encerra aqui essa primeira lição da nossa Escola Bíblica Dominical, dizendo que ser discípulo de Cristo é viver como uma nova criatura, marcada pelo arrependimento, pela transformação espiritual, por uma nova identidade, por uma vida de santidade, comunhão, missão daquilo que foi colocado, proposto para nós. A nova vida em Cristo não é apenas um começo, mas um caminho contínuo de crescimento, maturidade e entrega total a Deus. Então, que esse estudo nos leve, irmãos, não apenas ao conhecimento, mas a cada dia uma vida transformada, para que possamos a cada dia caminhar de forma transparente e em comunhão com Deus.
Espero ter sido útil para você nessa primeira lição e que Deus abençoe a todos de uma forma especial. Abraço, até a próxima lição.